Bom dia, ouvinte da Rádio Show 94.1 FM. Bom dia, Gilmar da Silva, bom dia, seu Rui, e bom dia, nossa convidada de hoje, enfermeira Lídia Carvalho. E hoje, mais uma vez, iniciamos o nosso programa Saúde em Dia, onde debatemos aqui semanalmente assuntos relacionados à saúde mental, saúde física, alimentação, exercício físico e entre outros assuntos relacionados à saúde. Então fique ligado, mande sua mensagem através do grupo da rádio, ou você que está nos acompanhando pelo site ou pelo aplicativo, você pode estar mandando sua mensagem por lá. E hoje o nosso bate-papo será sobre o mundo da saúde da mulher, então iremos debater aqui assuntos sobre o preventivo, que é o famoso PCCU, né, que toda mulher deveria fazer, e também iremos debater aqui sobre o período gestacional, então pós-parto, vamos falar aqui um pouquinho sobre pré-natal e muito mais. Tudo bem? Gilmar? Bom dia a você, ouvinte da Rádio 94.1. Bom dia, primeira Lídia. Bom dia, Rômulo Monteiro. Bom dia também, nosso amigo de luta, Rui Miranda, o homem do cabelo prateado. E vamos começar aqui com a primeira pergunta, né? Para você que está do outro lado nos ouvindo, nós estamos mais uma vez aqui com a enfermeira Lídia, ela que já participou de um outro programa falando de um outro assunto. E hoje nós vamos tratar, como o Rômulo falou, sobre a saúde da mulher, tá? E aqui, enfermeira Lídia, gostaria de que você se apresentasse, para quem ainda não lhe conhece, e fale um pouco mais da sua formação, quando você chegou na cidade para trabalhar. Fale um pouco para nós. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Me chamo Lídia Carvalho, sou enfermeira, formada em bacharel em enfermagem. A minha especialidade é urgência e emergência. Hoje eu atuo no setor de internação do Hospital Municipal, daqui de Jacareacanga. E vamos estar esclarecendo um pouquinho a respeito hoje do preventivo e do período gestacional. Então, aguardamos aí a participação de todos os ouvintes. Estou aberta a perguntas. Bom, vamos lá então. Eu fiz meu dever de casa, Lídia. A gente fala tanto sobre PCCU, eu vejo que existe um bate-papo entre as mulheres. Já fez teu preventivo? Fez teu PCCU, que é o Papa Nicolau também? O que é exatamente esse preventivo? Então, o preventivo, PCCU ou Papa Nicolau, como também pode ser chamado, ele é um exame, um teste de rastreio, geralmente é direcionado a mulheres que já têm relação sexual ativa, E esse exame, ele é responsável pelo rastreio precoce, e detecção dos primeiros sinais e sintomas do câncer de colo uterino ou de lesões que posteriormente podem evoluir de forma negativa, de forma ruim e evoluir para o câncer. Então, o exame, ele é uma forma de prevenção, para que, caso ocorram alguma dessas lesões, possa ser feito um tratamento, de forma precoce, evitando uma posterior complicação. Muito bem. Curiosidade. Papa Nicolau, por que esse nome eu fui atrás, Por que o nome é Papa Nicolau? E eu descobri que era um médico chamado Jorge Papa Nicolau. E PCCU nada mais é que a abreviação de preventivo do câncer de colo de útero, tá? É só uma curiosidade, porque a gente fica perguntando, por que PCCU, por que Papa Nicolau? Existe uma história por trás disso. Deixa eu lhe perguntar, então não é recomendado com uma certa idade. Então, a partir, por exemplo, você falou 21 anos, foi? Assim, é recomendado para todas as mulheres que já têm vida sexual ativa. Porque subentende-se que, em algum desses momentos, essa mulher ela pode ter tido contato com o vírus do HPV, que é quem causa as lesões precursoras do câncer. Porque eu vi, Lídia, que o recomendado, geralmente, se não me engano, é por 20, 21 anos, mas tem essa observação que após o início da vida sexual, já é recomendado fazer. Exatamente. Então, se uma pessoa com 15 anos já começa, ela já é recomendado fazer. É recomendado fazer porque, em algum momento, essa pessoa ela pode ter tido contato com o HPV, que é o vírus causador do câncer de colo uterino. Então, a recomendação é a partir dos 21 anos. Porém, se
inicia-se a vida sexual precocemente, o exame ele é recomendado sim. E hoje, com certeza, né, esses exames já estão fazendo cada vez mais cedo, né, porque até a vida, né, sexual ativa está começando a cada vez mais cedo, né? Então, assim, antigamente era uma faixa etária mais tarde, ali depois dos 20, né? E hoje não, hoje após os 15 já tem bastante pessoas dessa faixa etária de 15 em diante fazendo já o PCCU. Você que se engana, meu amigo. Minha avó começou com 13 anos, ela falou. Tem um monte de filho aí. Bom, vamos lá, Lídia. Para a 8ª pergunta, logo, já que a gente está falando de preventivo, quais são as doenças que o preventivo ele detecta? Como já mencionado anteriormente, o preventivo ele visa de forma precoce diagnosticar principalmente lesões que podem ser precursoras do câncer de colo uterino, mas também no momento do exame o profissional que está fazendo a coleta ele pode identificar as infecções sexualmente transmissíveis, porque é toda uma avaliação que é feito da mulher naquele momento. Pode ser que você não tenha nenhuma lesão no colo uterino, mas pode aí ser diagnosticado outras doenças, como sífilis, por exemplo. Também é muito comum vulvovaginites, que são inflamações da vagina, como candidíase, e a Gardnerella também, que é muito comum em gestante. Tá, então o foco principal do preventivo é HPV. HPV, exatamente. Mas também, no momento do exame, podem ser diagnosticadas outras doenças que são de tratamento mais comum, né? Que podem ser prevenidas também através do exame. E como é que funciona na prática? O profissional, vou já perguntar quais são os profissionais habilitados, é tirada uma amostra, levado para o laboratório, ou o profissional já consegue identificar a doença? Como é que funciona? Exatamente. No momento do exame, o profissional, além de fazer a avaliação ginecológica da mulher, ele vai coletar o material especificamente do colo uterino mesmo, da parte externa e interna, através de uma escovinha, né, que a gente chama, a escovinha vai coletar da parte interna, e uma espátula da parte externa. E esse material ele vai ser fixado numa lâmina e encaminhado para o laboratório. O procedimento ele é totalmente indolor. É lógico, vai sentir um pouquinho, mas sem dor. E claro que se houver dor é porque algo tem de errado. Então aí o profissional já vai estar fazendo a orientação e tendo uma atenção especial com essa mulher. Ele é indolor, mas é desconfortável, né, Gilmar? Eu já ouvi muitas mulheres falando que até retardam fazer o exame preventivo porque sentem dor, né? É desconfortável, né? Já é desconfortável, né? Já é um exame já desconfortável, mas sentem dor e acaba retardando fazer esse preventivo. Geralmente, não é, na verdade, é um procedimento indolor, não é para sentir dor. Mas, caso isso ocorra, pode estar relacionado com outras infecções que é comum na mulher, como a candidíase e a Gardnerella. O que acontece? A candidíase é comum em todas as mulheres, até porque esse é um fungo que já está presente presente na flora vaginal da mulher, exatamente. E esse fungo é como se ele fosse de proteção. E o que acontece? Quando ele aparece, é para avisar a mulher que alguma coisa está errada, ou relacionada à alimentação, o consumo de doces pode fazer com que ele apareça, avisando que algo está errado. Candidíase recorrente. Está muito relacionado à alimentação, à falta da prática de exercício físico também. Higienização também tem a ver? Tem a ver mais com a parte imunológica. Quando a imunidade da mulher está baixa ou a alimentação não está legal, o consumo de doce, ele faz com que esse fungo apareça e, consequentemente, a mulher ela vai ter corrimento vaginal, aquele mais esbranquiçado, de cor esbranquiçada, está relacionado à candidíase. Então é como se, quando você falou sistema imunológico, é como se o fungo cândida estivesse lá
né? E aí o sistema imunológico daquela pessoa baixa e ele se E ele manifesta. aparece para avisar assim, ó, alguma coisa não tá legal, ou é Melhora a tua alimentação. vai fazer Exatamente. exercício, né? Que legal, até os fungos avisando a gente aí que tem que se mexer, né? Que tem que melhorar os hábitos. Lídia, mas qual é o profissional habilitado para realizar esse exame, esse preventivo? A gente tem uma resolução no Conselho Federal de Enfermagem, que é de 2011, na qual o procedimento ele é privativo do profissional de enfermagem. É claro que a gente tem colegas médicos na parte de obstetrícia e ginecologias que estão habilitados também a fazer a coleta, mas geralmente quem faz é o enfermeiro, é privativo do profissional de enfermagem. Não que outros profissionais não estejam habilitados, mas é que existe um cuidado maior no momento da coleta, porque a coleta errada ela pode trazer um resultado falso, um falso negativo que a gente chama. Então, a lâmina ela deve ser bem fixada e tem que ter esse cuidado. Então, é privativo do profissional de enfermagem. Tá, deixa eu perguntar, isso só funciona na rede pública ou tem em particular preventivo? Não, tem na rede pública de forma gratuita, nas unidades de saúde, porém, tem a opção de fazer particular, sim. Tem, né? Bom, vamos lá então para a próxima pergunta. Lembrando, a gente está aqui com a enfermeira Lídia, a gente está falando aqui sobre o assunto preventivo, né? O PCCU ou o Papa Nicolau. Bom, Lídia, na prática, como é realizado esse procedimento? Existe um preparo? A mulher só chega lá? Como é que funciona na prática? Existe uma recomendação de não ter mantido relação sexual em pelo menos 72 horas que antecedem o exame. Também não fazer a prática de ducha, né, que é lavar a região interna da vagina, porque isso pode retirar todo o material que pode ser coletado e detectar, né, alguma lesão. E também não ter utilizado cremes vaginais ou nenhum outro lubrificante, porque isso pode interferir também no resultado do exame. Entendi. Tá, geralmente tem horário específico? Tem que ser em jejum? Não tem nada a ver isso? Não tem nada, é só não ter mantido relação sexual, não ter utilizado nenhum tipo de creme que pode alterar o exame. Isso. Usado naquela região vaginal não é recomendado, né? Vá de uma forma natural, o mais natural possível. Exatamente. Tem que tomar banho no dia? Porque eu já ouvi falar que parece que... Como é que funciona? Pode tomar banho normalmente. O que não pode é fazer a introdução de água. Famosa ducha. No interior da vagina, porque é lá que é coletado o material. Então, no momento que você faz essa higienização, introduz água ou alguma outra sabonete, pode alterar, sim. Porque você vai lavar ali tão bem que não vai ter material para coletar. Concordo, faz sentido. Faz sentido. Gilmar? Gostaria também de mandar um abraço aqui, quem está ligado conosco é a Resli Moraes. Nosso abraço, Resli. Agora, a próxima pergunta é, Lídia, se for detectado, né, como você falou anteriormente, se for detectado alguma alteração, alguma lesão no resultado preventivo, existe um outro exame posteriormente? Porque a gente viu, Lídia, que o PCCU preventivo ele é de rastreamento. Então, é como se fosse um exame primário. Então, ele fala assim, olha, identifiquei algo. Ele é um alerta. E aí, o médico, o profissional, vai lá e pede exames secundários. É assim que funciona? Como é que funciona na prática? Assim, num primeiro momento, a mulher fez a coleta do exame, né? Enviou para o laboratório, recebeu o resultado deu negativo, né? Ela vai, daqui a 1 ano, repetir novamente o exame. Ele é anual. Fez 2 anos consecutivos com resultado negativo, ela pode passar de 2 a 3 anos sem fazer. Tá? Fez o exame, foi detectado algum tipo de lesão primária, de baixo risco, que a gente chama. Ela vai continuar fazendo o acompanhamento, né, a cada 6 meses. Vai ter que repetir o exame de 6 em 6 meses. Tá? Foi detectada uma lesão de primeiro grau, que é o NIC1, que a gente chama. Aí vai ser uma conduta médica. O tratamento é o médico que vai especificar, lembrando que
A coleta, ela é específica do profissional de enfermagem, mas o diagnóstico quem dá é o médico. O enfermeiro, ele não faz diagnóstico. Então, eu detectei que houve alguma alteração, eu vou encaminhar esse paciente para o médico, né? Apareceu uma lesão de grau 1, né? O médico que vai fazer o acompanhamento e vai direcionar um paciente por uma melhor conduta. Vai fazer um exame mais avançado, né? Avaliar melhor essa lesão. Então, é o médico que vai decidir o acompanhamento desse paciente. Me corrija se eu estiver errado. Tem um exame chamado colposcopia, é isso? Colposcopia. Né? É um exame que avalia melhor essa lesão. Como é que funciona na prática esse exame? O exame, ele é feito também em laboratório, é como se fosse o Papa Nicolau, só que vai ser dali coletada uma amostra da lesão e encaminhada para a biópsia. E a partir da biópsia é que vai detectar se tem alguma célula de origem cancerígena ou não. Vai uma câmera, né? É tipo endoscopia, só que é endoscopia vaginal. Isso, né? e através disso é coletado o material para biópsia. Tá. Deixa eu te perguntar, você falou que no exame é feito 2 procedimentos, a raspagem externa e a escovinha. Isso. Essa escovinha, quantos centímetros é introduzida? Ela toca no útero? Como é que é? Ela toca no útero porque é na parte endocervical, né? Na parte interna do colo do útero. Então, é coletado tanto fora quanto dentro, né? Porque a lesão ela pode começar também na parte mais interna. E uma curiosidade é que tem mulheres que pensam assim: enfermeira, eu já fiz esterectomia, eu não tenho mais útero, eu retirei tudo. Eu preciso fazer o preventivo? Sim. Porque assim como no colo do útero e no útero a gente possui células que podem ser precursoras do câncer, no canal vaginal a gente também tem essas células. Então, não quer dizer que a mulher ela não tem útero, já fez esterectomia, retirou tudo, ela não possa desenvolver um câncer, porque pode. Então, independente de você ter feito esterectomia ou não, é necessário fazer o rastreio anual, sim. Que informação valiosa. Eu também achava que não era necessário. Uma pessoa que retirou tanto parcial como total, né? Esterectomia total e parcial, que é a retirada do útero ou só das trompas, né? Acredito. Eu achava que não era mais necessário, principalmente a total. Mas olha a informação valiosa. Você que já passou por um processo de esterectomia total, que é a retirada total do útero, você pode sim fazer o exame preventivo, tá? Porque, como a enfermeira falou, não é só o útero que ele está em risco para doenças, o canal vaginal também, tá? Então, olha essa importância. Então, só recapitulando aí, para que fique fixado melhor. O exame deu negativo, você vai repetir anual, tá? Apareceu uma lesão de baixo risco, você vai repetir a cada 6 meses e fazer um acompanhamento com o médico. Lógico, se deu uma lesão de baixo grau, o médico vai estar em acompanhamento com você. E tem também a questão de você receber seu exame e ver lá, amostra insatisfatória. Então, o exame ele deve ser repetido. Por isso que precisa ser feito com um profissional habilitado para que não haja erro de coleta. E aí já é desagradável a primeira vez. Tem que fazer a segunda, né? Exatamente. Eu entendo. Gilmar? E Lídia, já foi falado, né, um pouco, né, sobre o câncer do colo de útero, mas eu queria saber, Lídia, o que realmente é um câncer de colo de útero e quais são os fatores de risco? O câncer de colo do útero, ele também é chamado, né, de câncer cervical, porque é coletado no colo uterino o exame, e geralmente ele é causado pelo HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, existem aí mais de 200 tipos desse vírus. E algumas cepas que a gente chama, eles são cancerígenos. Eles podem iniciar essas lesões cancerígenas. Então, a partir dos 13 a 14 anos, a gente tem na atenção básica a vacina que previne o contágio, né, por esse vírus. Geralmente é para essa faixa etária 13 a 14 anos. Aí vocês me perguntam, mas por que não disponibilizar para toda a população? Geralmente, entende-se que de 13 a 14 anos, ainda os pré-adolescentes ainda não têm uma vida sexual ativa, ou pelo menos não é para ter.
E, nesse momento, a vacina ela é eficaz, porque a pessoa ainda não teve um contato com o vírus. A partir do momento que se tem um contato com esse vírus, a vacina ela deixa de ser eficaz. Então, a vacina ela é uma forma de prevenção, mas tem que ser utilizada antes da vida sexual ativa. Ah, enfermeira, mas eu posso tomar? Eu tenho 19, 20, 21 anos. Eu tenho vida sexual ativa, eu posso tomar? Você até pode, mas vai ser pela rede privada, particular. O SUS ele só disponibiliza para essa faixa etária, 13 a 14 anos. Para homem e para mulher. Porque o homem ele pode se infectar e passar para a mulher. É lógico, ele vai desenvolver a doença, mas dificilmente, porque existem tipos do HPV que ele também causa câncer no homem, câncer de pênis, que pode evoluir para outros tipos de câncer, câncer de próstata, pode. Deixa eu lhe perguntar, e a mulher com 19 anos que ainda não teve uma prática de relação sexual, ela pode tomar? Ela pode tomar, mas aí vai ser pela rede privada. Pela atenção básica, não é disponibilizado. Tem que estar na faixa etária, né? Pela atenção. Exatamente, tem que estar na faixa etária. Em 2020, 2019 a 2020, pela baixa adesão a essa faixa etária, eles acabaram liberando algumas doses para mulheres em idades mais avançadas. Porém, o que preconiza o Ministério da Saúde é na faixa etária inferior, menos de 13 a 14 anos. Até porque é difícil ter o controle, né, de quem é virgem ou não é, né? A pessoa chega com 20 e poucos anos, fala que ainda é, e às vezes não é só para tomar. Enfim, aí para ter o controle, acredito eu que o Ministério preconizou aí nessa idade. E os fatores de risco, eles estão muito relacionados à iniciação sexual precoce, né? O tabagismo, a multiplicidade de parceiros, porque, como eu já mencionei anteriormente, o homem ele pode ser um portador desse vírus, e ele está passando para a mulher aí. Então, é mais comumente a mulher desenvolver a lesão do que o homem. É lógico que o homem também pode ter complicações, mas é mais comum na mulher. Então, o maior fator de risco, Lidy, seria o uso de não preservativo, né? Exatamente. Muitos parceiros sexuais, o uso de contraceptivos orais. Mas como assim, se eu tomar anticoncepcional, eu posso desenvolver o câncer? É muito pela questão hormonal, né? O contraceptivo oral, ele possui muito hormônio. Então, ele pode fazer com que as células comecem a se multiplicar de forma descontrolada, desordenada, e iniciar uma lesão, sim. Se a gente for pela lógica também, Lídia, uma pessoa que toma anticoncepcional oral, provavelmente ela não usa preservativo. Então, outro risco, né? Exatamente. Ninguém aí provavelmente toma anticoncepcional, ainda usa o preservativo. É muito difícil na prática, né? Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Tudo bem? Bom, já falamos aqui quais doenças podem ser diagnosticadas, né? Quando você fala em alteração de baixo grau, o que é isso? A alteração de baixo grau é quando a lesão ela é tão pequena que ela é possível ser revestida com medicações, né? E fazer um acompanhamento a cada 6 meses, que foi o que eu já citei. Quando a lesão ela é pequena, por isso a importância do exame. Porque se essa lesão for detectada de forma precoce no início, é possível reverter e fazer com que ela pare ali, né? Que não evolua para um problema maior, que já é o tumor em si, o câncer. E grávidas? As grávidas, elas não estão isentas do exame. Pode, sim, realizar o exame, de preferência até o 7º mês de gestação. Só ressaltando que vai haver uma diferença na coleta desse exame, tá? Na grávida, a gente não vai fazer a coleta interna. Vai ser só na parte externa do útero, no caso, no colo, somente na região externa do colo uterino. Porque se for feito, principalmente no início da gestação, a coleta na parte interior, ali, quando a escova ela é introduzida,
para coletar na parte interna, pode haver ali a retirada do tampão mucoso, que é quem protege a entrada do colo do útero para segurar o bebê lá dentro. E pode haver aí um sangramento e um posterior aborto. Então, na gestante, o exame ele é coletado apenas na parte externa. Então, o ideal seria, antes a pessoa fazer o preventivo, saber se ela está, né, grávida, né? Exatamente. É uma das perguntas que a gente faz antes da coleta do exame. Se ela tem conhecimento, se pode estar gestante ou não. Porque se houver dúvida, é feito um teste ou então já não é coletado da parte interna. Só que aí vai ter que ser feito um rastreio também antes de 1 ano. Caso não esteja, né? No dia que eu coletei meu exame, eu tinha dúvida se eu estava grávida ou não. Foi coletado só da parte externa. E posterior a isso, tive certeza que eu não estou, então é necessário coletar da parte interna também. Muito bem. Gilmar? Essa informação muito importante. Lídia, vamos entrar também, já iniciou, né, na verdade, o tema falando sobre as grávidas, mas vamos falar sobre a gestação. Quais os primeiros sinais e sintomas de o bebê está nascendo, né? Bom, só interrompendo, Lídia. Para você que chegou agora, o programa está sendo gravado, tá? Então não se preocupe, você pode estar acompanhando no canal do YouTube. A gente está com a convidada de hoje, Lídia Carvalho, onde estamos debatendo aqui assuntos sobre preventivo e agora entramos num assunto sobre a gestação. E uma coisa interessante, Gilmar e Lídia, é que a gente mais aprende aqui do que passa, porque a gente aprende muito, né? Cara, com certeza. A gente sai aprendendo, não é só você que está em casa não, tá? Nós também aqui que estamos do outro lado, a gente também aprende muito. Por favor, Lídia. Então, os primeiros sinais e sintomas que o nascimento está próximo é o início das contrações, né, que a gente chama a perda do tampão mucoso, que é quem protege ali a saída e a entrada do colo uterino. Então, a gente chama trabalho de parto ativo a partir dos 4 centímetros de dilatação. Algumas mulheres começam um trabalho de parto que a gente chama prolongado. Começa a dilatar de forma muito vagarosa, devagar mesmo. Hoje está com 1 centímetro, amanhã vai estar com 2. Então, a gente só considera que a mulher ela entrou em trabalho de parto ativo a partir dos 4 centímetros de dilatação. A gente orienta muito relacionado a isso, porque pelo Ministério da Saúde, a internação ela só é autorizada no trabalho de parto ativo, a partir dos 4 centímetros, que é quando as contrações elas estão mais frequentes, né? Contrações quando a barriga está endurecendo ali, passando um tempo maior endurecida, né? Porque também existe as contrações de treinamento, que confunde muito as mamães aí de primeira viagem, principalmente. Enfermeira, mas desde ontem eu estou sentindo minha barriga mais endurecida. Porém, a gente vai avaliar, não tem dilatação. Então, o trabalho de parto ativo é quando ocorre a perda do tampão mucoso, que é como se fosse aquela gosminha, né? Que é o muco cervical que a gente chama. Aí, sim, a partir do momento que você perde esse tampão e está com 4 centímetros de dilatação, as contrações estão mais frequentes, começou o trabalho de parto. Então, aí já é um sinalzinho de alerta para procurar o hospital, né, para fazer uma avaliação. Uma pergunta, você conseguiria responder se eu perguntasse como é que é desde a concepção até... Vamos falar, concepção, aí tem o desenvolvimento... É muita coisa. Tá. Bom... Excelente, então. Lídia, eu queria saber como é que funciona essa questão de... Explica para o povo quando você falou de dilatação, 4 centímetros. O que é exatamente isso? E é comum as pessoas chegarem no hospital, como você falou, com contrações preparadas. Como é que você falou? De treinamento. De treinamento, né? É como se o nome já diz, já se autodiz, né? Fala que é como se estivesse treinando para o parto, acredito eu, né? Mas explica pra gente como é que funciona essa questão de dilatação, o que é essa dilatação, como é que é medido pelo dedo, como é que funciona na prática?
Então, a dilatação, o trabalho de parto ativo começa a partir dos 4 centímetros, e quando a gestante ela chega no hospital queixando, eu tive um sangramento, ou eu perdi, geralmente elas falam assim, aquela babinha, aquela... Então, a gente vai avaliar e geralmente já houve a perda do tampão, né? Então, o toque, que a gente chama... Ele é feito através da introdução do dedo mesmo no canal vaginal, e através do primeiro e o segundo dedo a gente consegue mensurar os centímetros. É claro que na prática a gente já sabe mais ou menos em quanto está, né? Porque já tem mais ou menos essa medida. Então, estou com 1 centímetro. Malmente, o dedo indicador vai caber no colo uterino. E assim, conforme vai dilatando, vai aumentando o espaço entre os dedos. Então, a gente já... Seria mais fácil mostrar na prática essa questão do que falar aqui, porque as pessoas leigas não vão entender como que é feito, mas é introduzido os dedos do profissional na vagina e, através da medida dos dedos, a gente sabe mais ou menos a quanto está a dilatação. 4 centímetros é uma base, né? Pode ser mais... Sim, existem gestantes que já chegam com 6 centímetros ou com dilatação completa, que é 10 centímetros. Então, é uma fase assim, é a fase do parto mais prolongadas, porque pode evoluir de 1 a 10 centímetros. O bebê só nasce quando a dilatação está completa. A dilatação do colo uterino está em 10 centímetros, a gente diz que está completa. Aí começa a segunda fase, que é a fase expulsiva, na qual a dilatação está completa, o bebê está encaixado e vai começar a fase de expulsão desse feto. Incrível, né? Até o nascimento é incrível, tá? Desde a concepção até o nascimento é incrível. Qual é a pergunta que eu ia fazer? Uma pergunta que veio logo. Bom. A gente está falando de fases, né? Fase da gestação. Acho que era a próxima pergunta. Quais são as fases? Que é essas que você estava falando. Exatamente. As fases... A primeira é a dilatação. Como eu já citei, precisa-se aí que o colo dilate até 10 centímetros, né? Em primigesta, que são mulheres que estão na primeira gestação, pode levar aí até 18 horas, algumas até 24 horas, para completar essa dilatação. Chegar dos 4, que é a fase do trabalho de parto ativo, até os 10 centímetros. Pode ocorrer complicações aí? Pode. Nesse período, a mulher ela pode ter parada de dilatação, então o profissional ele deve saber identificar se esse trabalho de parto ele está evoluindo, se está dilatando normalmente ou não. Então, a dilatação é a primeira fase. A segunda fase está relacionada à expulsão. Terminou de dilatar, chegou aos 10 centímetros, esse bebê está encaixado, está preparado para nascer, então a segunda fase é a de expulsão. O bebê nasceu bem. Inicia-se a terceira fase, que é a dequitação. As contrações após o nascimento elas vão diminuir, tá? Mas elas vão continuar, porque após o nascimento do bebê ainda tem a dequitação da placenta. Então, após o nascimento do bebê também tem o nascimento da placenta, e isso acaba prolongando um pouco mais, né, o trabalho de parto, porque essa placenta, ela precisa nascer também, assim como o bebê, completa. Se ficar alguma parte retida, a mulher também, a puérpera, no caso, já pode ter complicações. E principalmente relacionada à hemorragia. Se a placenta fica retida, né, o corpo ele tende, de forma fisiológica, a tentar expulsar, porque é algo que já só serve na gestação para alimentar o bebê, para dar força para o bebê. Então, a partir do momento que o bebê nasce, essa placenta ela já não tem mais função. Então, ela vai se tornar um corpo estranho dentro da mulher. Então, se fica alguma parte retida ali, vai ter complicação, vai ter hemorragia. Então, assim como o bebê, a placenta também precisa nascer de forma completa. E a quarta fase é o período de Greenberg, que a gente chama, né? É um nome assim bem
diferenciado. Deve ser algum pesquisador, com certeza. Que já fez avaliação no caso da gestante da puérpera no pós-parto. O período de Greenberg é para a gente avaliar, no caso, se o sangramento da mulher após o parto está normal ou não. Porque após o nascimento, o útero ele tende a se contrair na altura da cicatriz umbilical. Então, o profissional ele precisa saber avaliar o período de Greenberg para ver se esse útero está contraído para parar o sangramento, porque não é normal o sangramento persistir por muitos dias ou em grande quantidade, porque aí já caracteriza-se hemorragia pós-parto. Então, o período de Greenberg, o útero ele vai ficar contraído, e uma curiosidade, o bebê ele precisa mamar de forma imediata, porque quando ele está sugando o seio materno, Deus é tão maravilhoso que ele pensou em tudo, né? Quando o bebê ele suga o seio materno, ele ajuda a contrair o útero e parar o sangramento. Então, a gente já recomenda o aleitamento materno exclusivo e imediato após o parto, porque ajuda a parar o sangramento. Além de outros benefícios do aleitamento materno. Depois, me lembra a gente fazer essa pergunta sobre aleitamento materno, quando a produção do leite está baixa. Enfim, deixa eu lhe perguntar, você falou que durante a fase do parto, existe uma fase que o profissional ele tem que ter a expertise de que o parto houve uma interrupção, eu acho que você falou mais ou menos isso. Quando há essa interrupção, há uma indução do parto? Quando eu pergunto indução, é se o médico ou o enfermeiro ele consegue fazer um parto ali forçado. A gente tem, pelo Ministério da Saúde, um protocolo que ele recomenda que o parto ele seja natural, que não haja interrupções, né, por parte do profissional. Porque a partir do momento que é realizada uma indução, uso de medicação para induzir, já considera-se uma violência obstétrica. E muito interessante também ressaltar que, hoje em dia, a prática de fazer o corte, né, que é a epísio, para ajudar o bebê a nascer, ela também é considerada violência obstétrica. Então, não é recomendado, não pode ser feito. Existe um protocolo que ampara a mulher, né, nesses casos. Então, o mais comum é deixar o bebê nascer de forma natural, porque o corpo da mulher ele está preparado para isso. A enfermeira, o que era muito falado antes é que se o profissional fizesse o corte na vagina para ajudar o bebê a nascer, evitaria, né, complicações no parto, o bebê ia nascer mais rápido. Mas e o trauma da mulher? Né? Então, pensando nisso, o Ministério da Saúde criou esse protocolo no qual não pode ser feito a epísio, né, que é o corte na vagina. É considerado hoje violência obstétrica. Tanto que a gente vai falar um pouquinho de pré-natal daqui a pouco, e só enfatizando aqui que na carteira de gestação, as mamães aí que estão gestantes, vocês podem folhear a carteira de gestante, e lá vai ter uma página que diz assim: plano de parto. Então, no plano de parto, isso deve ser deixado claro no pré-natal, que no plano de parto, a mulher ela tem o direito de escrever como ela quer que o parto dela ocorra. Só dando um exemplo, eu quero parir ouvindo tal música, né? É um direito seu. Você quer parir daquela forma, você quer parir de forma normal, você não quer ser cortada. Então, a mulher ela tem esse direito e é amparada por lei. Lídia, falando em parto, Lídia, eu gostaria de saber em relação à cesariana. É uma opção da mulher fazer essa cirurgia? Como eu já mencionei anteriormente, existe esse protocolo para que tudo ocorra de forma natural. Então, pelo Ministério da Saúde, o recomendado é o parto normal, a não ser que haja alguma intercorrência. Tá? Por que é recomendado de forma natural? No parto normal, o bebê e a mulher ele está preparado para nascer. É algo natural, é algo fisiológico. Tanto que as crianças que nascem de parto cesáreo tendem a ter maiores problemas de saúde do que as que nascem de parto normal.
principalmente relacionada à infecção respiratória, problema respiratório. Porque no parto normal, a contração, a força que o bebê faz para nascer, ele já nasce preparado para respirar, né, para chorar. E no parto cesáreo, não. Ele é retirado daquele cantinho que ele está ali, né, acomodado. Tanto que para chorar, para respirar, ele precisa ser estimulado na maioria das vezes. Então, o recomendado sempre é o parto natural, a não ser que tenha alguma intercorrência e precise se fazer uma cesárea de emergência, como pode ser na parada de dilatação, que foi o que o Rômulo me questionou. Existe uma intercorrência, está prolongado o trabalho de parto, parou em 4 centímetros, parou em 6 centímetros, o bebê não está descendo, não está evoluindo, está passando da hora de nascer, então é recomendado que faça a cesariana de emergência. Antes de a gente entrar nesse papo que eu quero comentar sobre parto normal e cesáreo, o que é quando a gente fala que não há passagem? O que é? É essa dilatação que não está havendo? Quando não há passagem, é como se houvesse uma desproporção cefalopélvica. O que acontece? O diâmetro da cabeça do bebê não é compatível com a pelve materna. Então, não há uma passagem ali. Por ser incompatível o tamanho da cabeça do bebê, o diâmetro não ser compatível com a pelve materna, essa pelve ela não vai se abrir num tamanho necessário para que haja a passagem do bebê. Então, a gente chama de desproporção cefalopélvica. E aí vai para uma cesárea, né? Exatamente. Aí vai dilatar até onde o diâmetro da pelve permite. Mas aí não vai terminar de dilatar porque não tem o tamanho suficiente para a passagem do bebê. Como é identificado isso? É identificado que houve uma dilatação, mas o bebê não quer sair. No momento do toque, a gente consegue observar o espaço entre essa pelve da mulher e a cabeça do bebê. Dá para identificar no momento da avaliação. Então, o profissional, quando ele faz o toque, ele consegue tocar a cabeça do bebê, né? E o tamanho do espaço entre a pelve e a cabeça do bebê, que é o diâmetro cefalopélvico. Então, quando a gente observa ali que não tem esse espaço suficiente para a passagem do bebê, a gente já informa o médico e aí ele avalia, geralmente, ou faz ultrassom para ver se é possível fazer a cesariana. A enfermeira colocou alguns termos técnicos aqui, mas eu vou tentar explicar de uma forma que eu entendi. Então, quando não há passagem no nascimento do bebê, é quando a cabeça do bebê não quer passar pela sua bacia, que todo mundo conhece como bacia, que são os dois ossos do quadril, que é chamado ilíaco, né? E aí, quando a cabeça do bebê não passa pela bacia da mulher, e aí há essa condição onde atrapalha o nascimento, né? Houve dilatação, mas o bebê não quer sair. E aí, provavelmente, através do toque, como ela falou, ou através da ultrassom, o médico decide fazer uma cesárea, porque não há essa passagem, né? Não é compatível com a cabeça do bebê, né? Perfeitamente. E antes de passar para outro assunto, vamos comentar sobre, só para não esquecer, sobre o assunto de parto cesáreo normal, por favor. Ainda nessa pergunta sobre o parto, Lídia, até no exercício físico também ajuda bastante, né, na hora do parto, principalmente no parto considerado normal, em relação à articulação da pelve, né? Então, assim, o exercício, ele tem exercício específico, né, para abrir mais a articulação, para alongar mais, para dar uma flexibilidade a mais, né, na região da pelve, é isso? Exatamente, o exercício físico ele acaba contribuindo muito, inclusive é recomendado para a gestante, né, fazer esses exercícios, estar procurando um profissional, né, habilitado para isso, que faça todo esse exercício de alongamento para que melhore a flexibilidade dos músculos, principalmente da região pélvica, e com isso facilitando o nascimento normal. Então temos que quebrar esse tabu mesmo de que gestante não pode fazer exercício, gestante não pode fazer aquilo, Gente, gestação, aprendi isso, não é doença. Então a pessoa ela pode fazer suas coisas diárias, tá? Claro que não vai carregar 50 quilos nas costas, como, né, num processo não gestacional. Então, assim,
temos que quebrar esse tabu. A mulher que está gestante, ela pode sim fazer exercício. Claro, é importante procurar uma ajuda no profissional habilitada e que entenda, tá, de gestação, porque não adianta procurar alguém que entenda de algum exercício, mas precisa entender, assim como você quando está com câncer de estômago, você não vai procurar um cardiologista, né? Você procura um médico especialista naquela área. Vale para o profissional, vale para o nutricionista. Por exemplo, uma gestante tem que procurar o melhor nutricionista, que é o nutricionista materno-infantil, que é aquele nutricionista que entende de maternidade. É igual uma gestante procurar uma enfermeira. É melhor procurar uma enfermeira, uma opinião, enfermeira obstetra, né, do que outra especialidade. É porque a gente entende daquilo, né? Bom, e aí, falando o que eu achei muito interessante, a gente já foi para outro assunto, o parto normal e cesárea. Eu achei incrível quando você falou que as crianças que nascem em parto cesárea, ela tem muito problema de respiratório, né? Uhum. Por quê? Porque no parto normal, existe... É como se o parto normal estivesse preparando para aquela criança já respirar, né? E aí não houve isso, é como se o médico abrisse a barriguinha dele, ele só abre os olhos, caramba, já tô aqui no mundo exterior, né? E aí ele não entende que tem que respirar ou chorar, por isso que às vezes é induzido, né, esse choro, a respiração. E já tem muitas evidências científicas também dizendo que o parto normal, sem sombra de dúvida, é o melhor. Por quê? Porque há um contato com a flora vaginal. E aquela flora vaginal, quando a gente fala flora vaginal, gente, é umas bactérias que tem na vagina da mulher. E quando há um parto normal, o bebê tem contato com essas bactérias. E isso já é uma das primeiras barreiras imunológicas dessa criança, né? Além do leite materno. E aí, quando não há esse parto normal, a criança não tem contato com a vagina, obviamente. Eu achei interessante que uma vez eu conversei com um médico e se tem em alguns médicos aí, em alguns hospitais aí para fora, onde já se sabe que a mãe vai ter um parto cesáreo, o médico já introduz umas gases ali na vagina, né? Claro que isso não é feito aqui, acredito eu. É introduzido umas gases ali na vagina da mulher e quando o bebê sai no parto cesáreo, aquelas gases é retirado e colocado no bebê, como se conectasse a vagina com enfim. Isso é muito interessante porque a flora intestinal é muito bom para a saúde do bebê. Então, sempre que você que está do outro lado, que é gestante, e eu sei que às vezes fala assim, não quero sentir aquela dor, quero parto normal, não quero isso, não quero aquilo. Gente, parto normal vai prevenir um possível problema no futuro, que é a saúde do seu bebê, complicações. E apesar que o parto cesáreo, né, a recuperação pós-parto é mais delicado, né? Então, fala sobre pós-parto. Eu acredito que seja uma pergunta, já que a gente está nesse gancho. Pós-parto, da cesárea e por normal, como é a recuperação? Sem dúvida, a recuperação do parto normal, ele é mais rápido. A partir do momento que o bebê nasceu de parto normal, a mulher ela já consegue sentar, ela já consegue amamentar o bebê de forma mais rápida, a recuperação é mais rápida, até 4 horas depois do parto, é lógico, se está tudo normal, o sangramento está normal, ela já consegue tomar banho, já consegue cuidar melhor do bebê. E no parto cesáreo, a mulher ela vai se tornar mais dependente, né, de outras pessoas, porque até 12 horas não vai poder se levantar, né? Vai ter dificuldade para amamentar. A gente tem muita dificuldade relacionada à amamentação no parto cesáreo, porque a mulher ela fica mais dependente de outras pessoas, é mais difícil dela sentar, dela amamentar o bebê. Então, o que eu vejo muito é que a amamentação ela se torna prejudicada, né? A amamentação exclusiva, ela se torna prejudicada mais no parto cesáreo, porque a mulher está ali, está sentindo dor por conta da cirurgia, não consegue sentar, não consegue posicionar o bebê de forma correta para fazer a amamentação. E muitas das vezes elas já pedem, enfermeira, eu vou dar leite. Então, a gente já enfatizou aqui a importância do aleitamento materno exclusivo, que traz imunidade também para o bebê. Então, nesse momento, se é ofertada a fórmula, porque a mulher está mais dependente, ela está mais vulnerável por conta da cirurgia, já interrompe aí um ciclo, né, na vida do bebê. Já é pulada uma etapa na qual ela deveria ter tido o aleitamento materno exclusivo e já foi ofertada a fórmula, que não é o recomendado.
Então, sem sombra de dúvida, no parto cesáreo, ele é menos indicado por conta disso. A dependência e acaba prejudicando posteriormente é algo que deveria ter sido natural e deveria ter sido melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, sem sombra de dúvida, o natural, o parto normal é o melhor. Por isso que o nome já é normal, já é natural, né? Gilmar? Vou falar, Lídia, agora sobre a pré-eclâmpsia. Eu queria que você explicasse um pouco para nós, por favor. A pré-eclâmpsia, ela é uma doença que aqui no município, pelo menos, está se tornando comum entre as gestantes e é, assim, algo preocupante. Por quê? É uma doença que pode trazer inúmeras complicações no parto, inclusive está muito relacionada a óbito materno-infantil, tá? E enfermeira, como que ocorre, né? Está muito relacionada também à alimentação, né? A ingestão de sódio, sal, que faz com que a PA, a pressão arterial da mulher aumente, trazendo sofrimento para o bebê. Mas ocorre só com a ingestão de sal? Não. No momento que é feita a concepção, que a mulher engravida, em alguns casos, a pré-eclâmpsia ela ocorre mais comumente a partir da 20ª semana de gestação. Como que ocorre? A partir do momento da 20ª semana, é como se a mulher ela criasse mecanismos de imunidade contra o feto. Porque o feto é algo estranho, alheio ao nosso corpo, né, no momento da concepção. Então, quando é feita a concepção que a mulher engravida, o corpo da mulher ela começa a se preparar para proteger esse bebê. Então, o bebê por si acaba liberando na corrente sanguínea da mãe, não é em todos os casos, mas está ocorrendo com frequência, eu estou observando aqui. Então, essas proteínas que o bebê libera na corrente sanguínea da mãe através do cordão umbilical, né, acabam fazendo com que essas substâncias, essas proteínas, agridam os vasos sanguíneos da mãe e, consequentemente, essa agressão faz com que ocorra o aumento da pressão arterial. Mas é óbvio que a alimentação contribui muito para isso. O bebê já está liberando essas proteínas, aumentou as proteínas na corrente sanguínea da mãe, em conjunto com a alimentação desregulada, pode ocorrer, né, o aumento da pressão arterial. E quando ocorre esse aumento da pressão arterial na pré-eclâmpsia, no caso da gestação, começa a ter complicações, tanto para o bebê quanto para a mãe. Por quê? Quando a pressão aumenta, a mãe está ligada ao bebê através do cordão umbilical. E nesse cordão a gente possui 2 artérias e uma veia, né, que permite essa circulação sanguínea de células sanguíneas da mãe com o bebê. Então, nesse momento, essa circulação, a pressão da mãe alterada, começa a ser prejudicial, né, prejudicar a circulação da mãe para o bebê. Então, aumentou a pressão nessas artérias, aumentou a pressão arterial, a nutrição do bebê começa a ser prejudicada, tá? Começa a passar pouca quantidade de oxigênio da mãe para o bebê, então, consequentemente, o bebê ele pode entrar em sofrimento fetal pela falta de alimento necessário e pela falta de oxigenação, e o bebê pode ir a óbito. Sem contar que, se não for tratada de forma precoce, a pré-eclâmpsia ela pode também levar a mãe a óbito, porque ela pode desenvolver a forma mais grave da doença, que é a eclâmpsia, que é quando a mulher começa a ter convulsões, né, durante a gestação, e pode haver um rebaixamento do nível de consciência e ela evoluir a óbito, tanto a mãe quanto o bebê. Então, é bem grave e pode ser prevenida através do pré-natal. Qual é o grupo de risco? Idade, mãe mais velha ou qualquer pessoa? Ou mãe obesa, mãe abaixo peso? Geralmente está relacionado ao alto peso, né? Peso acima do permitido na gestação
E também a idade. É mais comum em mulheres em idades mais avançadas também. É óbvio que pode acontecer em qualquer idade, porque é uma condição natural na qual o bebê ele acaba liberando essa proteína, mas não é como não ocorre em todas as gestações, mas eu estou observando que aqui está ocorrendo com frequência. Pode ser que seja por conta da má alimentação também? Pode, porque contribui, mas geralmente está relacionada a algo fisiológico mesmo, na qual o feto libera essas proteínas da corrente sanguínea da mãe e acaba ocasionando essa complicação, aumentando a PA e, consequentemente, outras complicações, como o óbito materno-infantil. Você falou que é algo fisiológico. Quando a gente fala algo fisiológico, é algo natural, tá, gente? Só que existe o grupo de risco, como a gente falou, mas existem os fatores de risco. Por exemplo, ela falou que a alimentação é um fator de risco. Isso quer dizer o quê? Já que é uma coisa natural entre a gestante, se você já come mal uma alimentação rica em sódio, quando a gente fala em rico em sódio, rico em sal, né? Isso pode fazer com que essa pré-eclâmpsia evolua para uma eclâmpsia, né? Outro fator de risco, acredito eu, você só me corrija se eu estiver errado. Estresse. Mães que passam pelo momento estressante é um fator de risco para uma pré-eclâmpsia. Por quê? Porque, como a Lídia falou, é como se uma gestante ela fosse... Não é exatamente essa palavra, mas acredito que fosse uma gestante hipertensa. Naquele momento é como se ela virasse hipertensa. A pressão aumenta muito e aí a pessoa já está estressada, sei lá, com o marido, com a gestação, com isso, com aquilo, com o pré-natal, com o enxoval, enfim. E aí a mãe já fica estressada, vira um fator de risco para ir piorar esse quadro, acredito eu. Obesidade também, né? Obesidade, então mães acima do peso ela já é um grupo de risco. Ela tem um fator de risco que é a obesidade, né? Então isso contribui para uma pré-eclâmpsia. Então existem vários fatores aí, né? Ou estou errado, Lídia? Não, existem sim vários fatores e uma curiosidade é que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia ela não ocorre só na gestação, ela pode ocorrer também no pós-parto. Então, não é porque o bebê nasceu ali que vai ficar tudo bem. A gente precisa fazer o acompanhamento no pós-parto, porque após o parto, a PA, a pressão arterial da puérpera, pode também se elevar e ocasionar também a eclâmpsia pós-parto, né? Ter as convulsões e tudo. Então, não ocorre só na gestação. Após o parto, precisa-se ainda ter esse cuidado até que tudo esteja bem, que prove-se que não teve nenhuma alteração de sinal vital na puérpera, porque a eclâmpsia ela também ocorre no pós-parto. Mais uma vez, reforçando também que o exercício físico também faz o bem, né? Até para controlar essa hipertensão. Além de diversos outros benefícios, né? Controla a ansiedade, que vai alterar diretamente o estresse, né? E controla também o fluxo sanguíneo cerebral, reduz a retenção de líquido, né? Nós sabemos que na gravidez tem essa retenção mais apurada, mais avantajada, e também o exercício físico também tem essa redução de retenção de líquido, além de auxiliar no controle do ganho de peso, que é um fator de risco diretamente, a obesidade, né? Mantendo a mãe e o bebê mais saudável, além de reduzir as dores lombar, que também é uma forte incidência, né, das grávidas, as dores lombar, a manutenção do condicionamento cardiovascular, além de melhorar a capacidade de alongamento, que vai beneficiar na hora do parto. Com certeza. Lídia, quando o bebê nasce, ele vai para a incubadora. Em que momento isso acontece? Por quê? Geralmente acontece quando o RN, né, o bebê nasce, ele precisa de um suporte de oxigênio. Ou por conta de alguma complicação no parto, né, no qual passou um pouquinho da hora do bebê nascer, o bebê nasceu cianótico, que é roxinho. Então, ele precisa de um suporte de oxigênio, ele vai para a incubadora, porque ele está precisando de uma atenção, de um cuidado maior. Ou quando é baixo peso, nasce abaixo do peso, que precisa ganhar peso, esse bebê é mais vulnerável, então é preferível que se mantenha na incubadora até ele ganhar o peso necessário para poder ir para casa sem nenhum risco. Por quê? Nos primeiros 15 dias, o bebê ele tende a perder peso.
Então, se ele já nasce abaixo do peso e nesses primeiros 15 dias ele vai perder, então ele é um bebê de alto risco, né? Alto risco de óbito. Porque nesses primeiros 15 dias, todo bebê tende a perder peso. E a partir desse momento, né, após esses 15 dias, que ele começa a ganhar peso. Então, desde que a gente entenda que ele ainda está em risco, é preferível que ele se mantenha na incubadora para ganhar peso, para estar fora de risco e assim poder ir para casa, né, em segurança, junto com a mãe. Macrosomia. Quando o bebê ele nasce um bebê gigante, que é a famosa macrosomia, né? Pode acontecer? Existe alguma complicação? Porque às vezes a mãe fala assim, meu bebê nasceu com 5 quilos. Existe alguma complicação? Tem vantagem o bebê nascer com alto peso? Qual é a vantagem disso? Ou não há? Nem sempre o tamanho e o peso quer dizer que o bebê tem saúde. Porque a macrosomia fetal, uma curiosidade aí, está muito relacionada à diabetes gestacional. Então, lembra que eu falei que a mãe passa nutriente para o bebê através do cordão umbilical e da placenta? Então, se ela está com a glicemia alterada, né, que é a diabetes gestacional que a gente chama, ela pode estar colocando em risco o bebê. Ele pode estar nascendo, assim como a obesidade é na macrosomia fetal, o bebê está acima do peso, então ele está em risco sim. Porque aquilo não é normal da fisiologia do bebê nascer acima do peso. E, geralmente, a macrosomia fetal está relacionada ao diabetes gestacional. Quando a mãe desenvolve diabetes na gestação, pode estar colocando o bebê em risco. Tá, então, não é interessante. É como se a macrosomia é como se fosse a obesidade do bebê, tá? Então, também não é interessante e muito menos fofo, tá? Que as pessoas falam, é fofo uma criança. Não é, gente. Isso a gente está mexendo diretamente com a saúde do bebê. Essa coisinha linda aqui nasceu com 5 kg, 251 centímetros. 5 kg 200, seu Rui? O seu Rui falou que nasceu com 5 quilos, mas isso não é sinônimo de saúde. Mas também não é sinônimo de doença, teria que avaliar. Mas geralmente o bebê nascido acima do peso ou abaixo do peso nasce com algum problema de saúde. Exatamente. Respiratório, né? É porque, assim, na diabetes gestacional, o nível de açúcar, que é o principal nutriente, né, que passa para o bebê através da corrente sanguínea, no caso da mãe, se está elevado, vai passar tudo para o bebê. Então, o bebê ele vai aumentar de tamanho de forma desordenada por conta de uma doença que está na mãe. Então, não é interessante que isso ocorra. O peso não quer dizer que está tudo bem. Icterícia neonatal. O que é isso e por que acontece? A icterícia, pode ocorrer fisiológico, que é o natural, né, que é, no caso, a bilirrubina, que é o que causa esse amarelamento no bebê, quando o bebê ele fica com a pele mais amarelada, ela pode ser fisiológica, natural, porque a gente possui no organismo esse fator que pode contribuir para essa icterícia, mas ela também pode ser patológica. Tá? No caso do diabetes gestacional, pode muito acontecer isso, porque tudo está sendo produzido de forma desordenada. Então, se ocorre essa hiperbilirrubinemia, que a gente chama, que é aumento dessa substância que é produzida no fígado, então quer dizer que existe aí uma disfunção hepática. Então, quando ocorre esse amarelamento no bebê, que você percebe que o bebê está com a pele bem amarela mesmo, pode ser o natural, porque essa substância é produzida em qualquer um de nós, ou pode ser porque tem aí uma deficiência hepática, uma deficiência do fígado, porque essa proteína, né, que é a bilirrubina, ela é produzida no fígado. Então, pode ser fisiológico, que é o natural, ou pode estar indicando aí um problema hepático. Qual é a evolução, geralmente? Porque é comum, né? Icterícia neonatal, o bebê nascer bem amarelado, os pais já se preocupam. Qual é a evolução disso? Os pais não têm que se preocupar? É uma coisa... Qual é a evolução? Assim... Pode ser que seja de forma natural, né, fisiológica, porque a gente produz essa substância no corpo. E aí, com o passar dos dias, né, antes, uma curiosidade que eu estava vendo ontem até, antes era indicado o banho de sol, né? Vamos colocar o bebê no sol, aquele solzinho da manhã que não está tão quente.
Exatamente, ajuda na síntese da vitamina D e com isso previne a icterícia, né? Ou o bebê ele volta na cor normal. Só que já saiu um protocolo, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, na qual não é mais recomendado o banho de sol para RN. Porque hoje a gente pode perceber que o sol ele está cada vez mais agressivo. Então, constatou-se que isso está colocando os bebês em risco por conta do câncer de pele. Então, hoje já não é indicado banho de sol para o bebê, por conta dessa agressividade nos raios solares. Então, precisa-se, no caso da icterícia, avaliar se essa icterícia ela é natural ou patológica, que é indicada por um problema hepático, e aí sim fazer o tratamento. Lógico que se for natural, pode ser ofertado via oral, né, pela boquinha mesmo, a vitamina D, né, sem precisar pegar sol. E no caso, se for a patológica, que é um problema já de função hepática, aí precisa de um tratamento médico. Mas aí o pediatra pode indicar. Lídia, nós vamos falar agora também sobre um outro assunto em relação à infecção urinária em gestante. Por que é tão frequente e como evitar? Então, é outro problema que é muito comum aqui a gente receber gestante com infecção do trato urinário, que é a ITU. Por quê? Na gestação, a imunidade da mulher ela se torna mais vulnerável. Né? Se torna mais vulnerável. E com isso, como a gente já citou anteriormente, falando do preventivo, né? A mulher ela possui bactérias no canal vaginal que são, como que eu posso dizer assim, quando fala em bactéria a pessoa se assusta. Não, como assim? Né? Mas são bactérias que a gente chama boas, porque são de proteção do canal vaginal. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, a infecção do trato urinário acontece porque a imunidade da mulher está baixa na gestação. E, com isso, essas bactérias, esses fungos do canal vaginal, eles se proliferam para avisar, olha, alguma coisa não está legal. Ou a imunidade da mulher tá baixa, ou a alimentação não está legal. E quando essas bactérias, esses fungos se proliferam, eles causam um corrimento vaginal. E esse corrimento, por ser muito próximo o canal uretral da mulher da vagina, eles podem migrar do canal vaginal para o canal uretral, que deve ser algo estéril e limpo, e com isso ocasionar infecção urinária. Então, qual o risco dessa infecção urinária para a mulher? O aborto ou o trabalho de parto prematuro, que é o que vem ocorrendo em grande quantidade aqui no município. Porque se você não faz um tratamento adequado, se você não acompanha as consultas pré-natal, não faz um acompanhamento necessário, essa infecção ela pode aumentar, né, e induzir o trabalho de parto prematuro ou aborto. Mas como assim, enfermeira? O que tem a ver a gestação com a infecção urinária? A bexiga, a nossa bexiga em si, que comporta a urina, ela é muito próxima do útero. Então, a partir do momento que se tem essa infecção urinária, que essas bactérias migram do canal vaginal para a uretra da mulher e chega até a bexiga, né, essa infecção chega até a bexiga, essas bactérias elas aumentam, se proliferam, aumentam e começam a liberar toxinas, né, que são substâncias ruins. E pela bexiga ser bem próxima do útero, essas toxinas acabam fazendo com que haja uma inflamação, né, do canal urinário e da bexiga. E por ser ali próximo do útero, essa infecção faz com que o útero ele comece a ter contrações. Mas não é a contração do trabalho de parto. O trabalho de parto está sendo induzido por conta da infecção. Então, com isso, pode ter uma dilatação precoce, o bebê nascer antes da hora, por causa da infecção e não do trabalho de parto normal. Então, é um problema assim, bem comum, que a gente, muitas das vezes, a gestante pensa que está entrando em trabalho de parto, mas é um trabalho de parto induzido por uma infecção. Então, qual a nossa conduta nesse caso? A gente avalia a gestante, iniciou uma dilatação sem contração,
a gente já pensa em infecção urinária. Então, já é coletado o exame de urina, encaminhado para o laboratório. Ah, deu infecção, a infecção está alta. Na maioria das vezes, a gente inicia o antibiótico terapia, a medicação, e o trabalho de parto para. E muitas das vezes a gente até consegue liberar essa mulher para que ela complete as semanas de gestação, para que o bebê nasça no tempo dele, né, que é o normal. Ah, mas evoluiu para trabalho de parto. Já aconteceu, sim, de o trabalho de parto completar e a criança nascer por conta da infecção e não o trabalho de parto natural. Então, é bem importante que se faça o acompanhamento, e se você foi detectado com infecção do trato urinário, ITU, que a gente chama, que você complete o tratamento, porque se você interrompe esse tratamento, você pode ter complicação na sua gestação. Eu estava sentindo ardência ao fazer xixi, ao urinar. Pode indicar, sim, infecção do trato urinário, mas você precisa completar o tratamento. Porque o que acontece na maioria das vezes é que a mulher inicia o tratamento, deixa de sentir a dor ao urinar, e aí ela para de tomar medicação. Então, a infecção ela vai se tornar resistente e trazer complicação no parto, sim. Como evitar? Através do pré-natal. Porque o enfermeiro e o médico vão estar em acompanhamento com essa gestante, fazer o rastreio, estar fazendo os exames conforme os trimestres da gestação e, com isso, evitar complicações, tanto no parto como no pós-parto. Por isso a importância do pré-natal, né? Exatamente. Aí, às vezes, a mãe, não vou no pré-natal hoje não sei o quê. E aí o pré-natal, como a enfermeira deixou bem claro, vai evitar aí uma possível infecção urinária, e essa infecção urinária, consequentemente, induzir o parto, né? Então, a importância de ir às suas consultas no pré-natal. Gilmar? Felizmente, acabou, ainda tinha algumas perguntas, mas isso abre um precedente para uma nova entrevista, né? Um novo convite, né? Lídia, gostaria também aqui de fazer meus agradecimentos a você que esteve conosco nesta manhã. Gostaria de mandar o meu abraço aqui a todos os alunos, inclusive o Paulo Henrique falou: professor, mande um abraço lá, então tá ligado. Paulo Henrique e todos os alunos aí das turmas que eu acompanho, meu grande abraço. Meu abraço também a todos os alunos da Academia da Saúde que estão conosco, a dona Kellen lá no hospital. E agradeço a você, Lídia, por mais uma participação no nosso programa. Considerações finais, Lídia, por favor. Só agradecer mesmo a gente, como você falou anteriormente, a gente acaba aprendendo quando tenta repassar conhecimento. Então, a melhor forma de reter conhecimento é repassar, e estou disponível para próximas entrevistas. Legal. Fico feliz, viu, Lídia? Fico feliz de você que tem um baita conhecimento aí sobre a área. Fico feliz muito de conversar com esse tipo de pessoa. Então é isso. Então, mais uma vez, finalizamos o nosso programa Saúde em Dia. Meu muito obrigado para você que nos acompanha até o final. Meu muito obrigado por aceitar o convite, Lídia. Obrigado, Gilmar, e obrigado, seu Rui. E semana que vem, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, temos mais dicas de saúde para você.